A gente vê claramente, não sei se os irmãos conhecem algum gêmeo, parece que um tem o gênio mais agressivo, é mais forte, mais impetuoso, e o outro é mais suave, mais tranquilo. Não existem duas pessoas iguais, mas ainda assim existem coisas que elas unem toda a humanidade. Existem questionamentos que todo ser humano ele tem. Um exemplo, de onde nós viemos? Ou quem nos criou? Ou qual que é o sentido da vida? Mais do que isso, será que nós estamos sozinhos no universo? Recentemente o Pentágono tem liberado algumas gravações e as pessoas estão em alvoroço por causa dessas gravações que o Pentágono tem liberado de objetos não identificados, e essas são coisas que as pessoas se perguntam muito. Mas dentre todos os questionamentos, dentre todas as dúvidas que unem toda a humanidade, existe uma que pode ser considerada a principal. E qual que é o principal questionamento que une toda a humanidade e que todo ser humano, seja ele grande, pequeno, rico ou pobre, todos desejam, anseiam verdadeiramente conhecer? O que vem depois da morte? O que nos espera, irmãos, quando nós fecharmos os nossos olhos nessa vida? O que há para nós? Será que há alguma coisa? Será que existe um além para onde nós vamos depois de nós morrermos? Será que o mundo, será que tudo isso que nós vemos é tudo que existe? Naturalmente, irmãos, existem pontos de vista diferentes a respeito disso. Existem aqueles que acreditam que tudo que existe é apenas o que é visível. Só o material é real. No momento que você morre, tudo deixa de existir. A sua consciência ela desaparece completamente e o seu corpo ele vai se desfazer e vai se transformar em outra coisa. Ele vai ser consumido pela terra. Vai fazer parte dos bichos que estão na terra e vai se dividir em partes menores. Por outro lado, existem pessoas que acreditam que a morte é um caminho de via dupla, no sentido de você morre, aí depois de algum tempo você fica aguardando, para depois de algum tempo você voltar, para você morrer de novo, para você voltar, para você morrer de novo, num ciclo interminável. Existem muitos pensamentos a respeito disso, mas para nós o que é realmente relevante não é o que o mundo tem a dizer, mas o que a Bíblia tem a dizer. E o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? A Bíblia tem algo a nos ensinar a respeito do que nos aguarda quando os nossos olhos se fecharem nessa terra? Bom, é isso que nós vamos estudar essa noite. Gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias, Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo 15. Apocalipse capítulo 20, dos versos 11 até o verso 15. Eu leio um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o mundo tem diversas formas de pensar a respeito disso. E aqui nós temos dentro desse texto formas ou o que nos aguarda então após essa nossa partida. Mais do que isso, o que nos aguarda ao retorno do nosso Senhor. Nós começamos lendo o versículo 11, em que "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles."
O ambiente que João está vendo, irmãos, ele nos chama muita atenção, porque quando nós olhamos para o trono, a primeira coisa que João percebe é o trono. Outras passagens da Bíblia, elas nos vão falar a respeito do trono, só que de uma forma diferente. Quando a gente lê a respeito do trono de Deus, quando a gente lê em Isaías 6, como nós vemos o trono? A gente vê que a orla das vestes do Senhor, ele enche toda a casa. E a gente vê que o Senhor ele não está só. Existem os serafins, que eles voam ao redor dele, e os seus olhos e os seus pés, eles estão cobertos por asas. Existe outro par de asas para que eles voem. Quando a gente olha também em Apocalipse, mais para trás um pouco, a gente vai ver que havia uns 24 anciãos. Haviam os animais celestiais. Ou seja, o trono ele não estava vazio, mas ao redor do trono ele não estava vazio. Mas agora nós vemos apenas o trono. Nós sabemos que o Senhor está assentado sobre o trono. Mas onde estão todos os outros personagens? Onde estão os anjos? Onde estão os querubins? Onde estão todas as outras criaturas que costumam estar na presença do Senhor? É importante que a gente compreenda que existe uma teologia sendo pregada aqui. Em cada texto que nós lemos a respeito do trono, existe uma teologia, existe um objetivo a ser mostrado. Em Isaías, o propósito, o objetivo que a gente tem em ver que a orla das vestes do nosso Senhor, ele enche toda a casa, é para que a gente compreenda o tamanho e o peso da glória do nosso Deus. As vestes, a orla das vestes, elas simbolizam a glória de Deus que enche todo o universo, que enche tudo o que é criado. Aqui em Apocalipse a gente sabe que Cristo, que Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas e todos o reverenciam, sejam os 24 anciãos, sejam os animais. Mas agora, irmãos, o ambiente é outro. O objetivo que João deseja demonstrar aqui não é um cenário de festa. Não há cânticos aqui, não há alegria aqui. O que está acontecendo? Qual que é o cenário que nós vemos? É um julgamento. Um julgamento está sendo feito neste lugar. E agora, o único que faz sentido estar aqui é o grande juiz. O juiz de toda a terra está sentado sobre o seu trono. E diante dele, quem está? Mas no versículo 12 nós vamos ver quem está ali presente também. Mas o primeiro elemento é que existe o trono. O trono ele chama a atenção não apenas pela sua grandiosidade, mas pelo fato de que não há nenhum outro ser celestial acompanhando o que se desenrola ali. O segundo ponto, irmãos, que a gente vê a respeito desse mesmo versículo, é a grandeza desse trono. Pensa, irmãos, todos os seres humanos que viveram, todos aqueles que viveram e morreram, agora estão diante do trono. Imagine que são bilhões e bilhões e bilhões de pessoas de pé diante do trono. Mas aquilo que verdadeiramente chama a atenção de João não são as pessoas, é o trono. O trono é grande, e é grande o suficiente para que ele chame completamente a atenção. Todos os olhos estão voltados para o trono. Todos os ouvidos estão atentos para as vozes que saem do trono, para o julgamento que sai do trono. O trono é a parte principal desse cenário, dessa cena que se desenrola. Tudo que nós vemos, aquilo que é mais importante é o trono. E esse trono, irmãos, é um trono branco. E várias vezes nós vemos falar a respeito do trono, mas agora, mais apropriadamente, nós sabemos que o trono é branco. Bilhões e bilhões de pessoas vão ser julgadas. E o fundamento para que sejam julgadas é que o trono é branco. O trono é baseado em pureza. O branco, irmãos, ele nos remete à pureza, à santidade, à justiça. Nesse momento, irmãos, saiba que todos nós passaremos diante do julgamento do trono branco. Uns para condenação e terror eterno, e outros para receber o galardão que está reservado. Mas todos nós vamos passar diante do trono branco. E nesse momento, irmãos, dentro desse julgamento que está acontecendo, todos os olhos voltados para esse trono gigante, imenso, que rouba a nossa atenção, e um trono branco, ele aponta para cada um dos que está ali presentes que eles não são puros. Vários comentaristas, irmãos, vão dizer a respeito dessa passagem que ela se refere apenas àqueles que são ímpios. Os que foram salvos em Cristo, eles vão ter um momento separado em que eles vão receber o galardão. Esse capítulo 20, ele fala mais apropriadamente a respeito dos ímpios. No capítulo 21, a gente vai ver mais a respeito dos salvos em Cristo. Mas aqui, irmãos, nós vemos homens que viveram as suas vidas e que morreram distantes do Criador.
Eles foram ressuscitados, eles foram trazidos diante do trono, a fim de que as suas obras sejam manifestas e julgadas de uma vez por todas. O trono é branco, irmãos, e o fato do trono ser branco aponta para a nossa própria debilidade. Todos aqueles que estão ali, eles têm consciência de tudo quanto fizeram. Não há esse esquecimento de todas as pessoas, de que você morreu, você não se lembra mais quem você era ou o que você fez. Não, diante do trono branco você saberá. Você saberá cada detalhe da sua vida, tudo o que você fez será manifestado. Existe até aquela brincadeira que dizem a respeito do julgamento, que fala que bom de estar no julgamento é ser o cara do slide. O melhor lugar de estar no momento do julgamento é ser o carinha do data show, só para mostrar aquilo que foi feito. O ponto é que as obras dessas pessoas, elas estão sendo manifestas. E o trono branco, ele mostra o quão terrível e o quão maligna é a humanidade. E o quão distante de Deus eles estão. É importante dizer também, irmãos, que nós temos diante de nós, não é um processo de julgamento simples como nós vemos. É interessante que quando a gente pensa no julgamento, ou mais apropriadamente, a gente pensa no julgamento divino, a gente é levado àquele filme, qual que é o nome? O Alto da Compadecida. A gente vê que de um lado a gente tem o diabo como acusador, a gente tem Jesus como advogado e a gente tem Deus. Mas não. Onde está o diabo? O diabo ele não está presente aqui. O diabo, ele já foi lançado no lago de fogo. O anticristo e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo. O que resta agora é julgar o restante da humanidade. E diante dessa necessidade de juízo está apenas o juiz de toda a terra. Ele é quem julgará todas as coisas. E nesse processo de julgamento, irmãos, não está sendo feito uma cariação mais profunda. Ele tem todos os livros, ele tem todos os relatos de tudo o que aconteceu. Eles estão aqui diante do trono para receber a condenação, para receber a sua pena de acordo com aquilo que eles fizeram. O que o versículo nos diz? Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É um julgamento que está acontecendo. Bilhões e bilhões de pessoas aguardam ansiosas a declaração da sentença que o juiz reto e santo e puro lhes dará. E agora não há mais para onde sair. Quando nós vemos que o céu e a terra fugiram, a gente pensa a gente pode considerar pelo fato de que nova terra e novos céus estão sendo criadas e feitas e entregues aos salvos. E também pelo fato de que é uma cena tão terrível e tão angustiante que céus e terra já não são considerados mais. Ninguém se importa com o ambiente ao redor. Ninguém se importa com a cor do piso, ou com a cor do céu, ou quanto tempo está passando. Ninguém se importa com isso. Todos os olhos estão no trono branco. O versículo 12, irmãos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas segundo as suas obras. O versículo 12, irmãos, o versículo 11, ele nos mostra quem que é o foco, quem que é a presença principal do que está acontecendo. E agora nós vemos quem são os outros participantes dessa cena. Quem são eles? São os grandes e os pequenos. Sejam quem forem, qualquer ser humano, qualquer um, não importa a sua classe social, não importa a quantidade de riqueza que você tem, não importa qual foi o tipo de vida que você viveu, todos estarão diante do Cordeiro, diante de Deus, diante do trono branco. Todos passarão pelo trono branco. Trata-se então de uma simples descrição que indica a universalidade. Todos os homens de todas as eras, todos aqueles que nasceram e morreram, todos aqueles que estão vivos hoje e que morrerão, todos aqueles que ainda vão nascer e morrer antes da volta de Cristo e que não foram alcançados pela graça, todos eles estão diante do trono do Cordeiro, diante do trono branco, todos eles. Então, irmãos, começa o julgamento. Esse é o momento de maior temor e de maior angústia e de maior tensão. O julgamento então começa. Abrem-se os livros e existem dois grupos de livros. O primeiro grupo de livros que diz respeito ao livro das obras. Tudo que nós fizemos, tudo que
pensamos, tudo que foi feito, mesmo que ninguém mais tenha visto, tudo isso está escrito no livro. Não existe forma de você enganar o Senhor. Não existe forma de você fazer alguma coisa escondido dos olhos do Senhor. Ainda que eu faça a minha casa entre os mortos, os olhos do Senhor ali estarão. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra. E o Senhor, ele vê mais profundamente dentro do nosso coração. Ele nos vê profundamente. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações, aquilo que nós fizemos e aquilo que nós não fizemos, aquilo que nós queríamos fazer, aquilo que nós negligenciamos, aquilo que nós deixamos para trás, tudo isso está escrito. E essas pessoas terão diante de si as suas próprias obras. E mais do que isso, irmãos, o outro livro é o livro da vida. É até importante, irmãos, a forma como João ele demonstra esses livros, porque ele fala primeiro, abriu-se os livros, e depois abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. João ele não está escrevendo isso ao léu, ele não está escrevendo isso à toa. Tem uma lógica na ordem que ele está escrevendo. Cada palavra que ele está escrevendo aqui, irmãos, tem um sentido, tem um propósito, tem um objetivo. E qual é o objetivo aqui? Abrem-se primeiro os livros. Os livros da vida de cada uma dessas pessoas está sendo analisada agora. E a sentença está sendo preparada em acordo com aquilo que cada um fez. Aquilo que cada um plantou durante a sua vida, agora eles colherão. Mas antes que seja dada a sentença, abre-se então o livro da vida. Porque a condenação ou salvação, ela é baseada não apenas naquilo que as pessoas fazem. A condenação não é baseada nas obras, mas é baseada não nas nossas obras, mas nas obras de Cristo, nos méritos de Cristo. Aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles pelos quais Jesus morreu, os nomes deles estão escritos no livro da vida. Jesus diz aos discípulos, quando ele os enviou de 2 em 2 para anunciar o evangelho, e quando eles se retornavam alegres, que os demônios se sujeitavam a eles, Jesus os repreende e diz: olha, vocês têm que estar mais felizes, não porque os demônios se sujeitam a vocês, mas porque o nome de vocês está rolado no livro da vida. Isso é o mais importante. E a condenação desses homens, irmãos, se dá não apenas pelas suas obras, mas porque o nome deles não está escrito no livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas próprias obras. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Pense na situação de cada uma dessas pessoas que está diante do Cordeiro. Pense que as vidas deles estão sendo visitadas e anunciadas. Pense que eles sabem que existe uma condenação, e uma condenação tal que o próprio universo, que toda a criação teme. É a condenação final. Eles sabem o que os aguarda, e não existe forma de descrever o terror e o tormento que os aguarda. Mas onde aqui, irmãos, a gente escuta alguém gritando ou pedindo misericórdia? Não existem clamores aqui. Ninguém ergue a voz dizendo que ele está errado. Ninguém diz: não, você está enganado. Não, mas o que eu fiz não era bem isso. Não, mas não é bem assim que aconteceu. Ninguém tenta retrucar. Ninguém ergue a voz contra o que está sendo proferido. As pessoas conhecem a própria vida. E o temor e terror são tão grandes diante do Senhor que ninguém se atreve a levantar a voz. É interessante, irmãos, que algumas pessoas dizem que não, quando eu encontrar com Deus, eu vou chegar e vou dar um de ponta no colo dele. Irmãos, o que João fala a respeito de Cristo quando ele o vê? Quando João ele começa o relato do Apocalipse, e ele diz que viu o Senhor, o que ele diz? Eu caí como morto. O que Isaías diz quando ele vê o Senhor? Eu caí como morto. Nós não suportamos a glória de Deus, irmãos. Isso ele sendo misericordioso, bondoso, ele manifestando a sua graça e a sua misericórdia, nós não suportamos a glória dele. Mas agora imagine, irmãos, que o Deus que está diante deles, que é o nosso Deus, ele não está manifestando misericórdia, ele não está manifestando graça. Não existe escapatória, não existe misericórdia aqui, apenas a justiça perfeita de um Deus perfeito está manifestada aqui. Ninguém se atreve a levantar a voz.
Todos estão de pé diante do trono e ninguém é capaz de mexer um músculo para se afastar. Ninguém tenta fugir, ninguém tenta replicar, ninguém tenta lutar ou argumentar ou pedir por misericórdia. Todos estão no silêncio absoluto, ouvindo as palavras perfeitas do Senhor de toda a terra. Esse é o julgamento dos ímpios. Esse é o julgamento que todo ser humano passará um dia. Uns para terror e condenação eterna, e outros para vida e galardão. Mas continuemos. O versículo 13: E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Em algumas versões, você pode ler o mar, a morte e o além. No final das contas, irmãos, os três nomes, eles referem-se a basicamente o mesmo lugar. Algumas pessoas ainda podem dizer, não, o mar, quando fala que o mar deu os seus mortos, está falando daquelas pessoas que morreram no mar, que eram marinheiros, que viveram no mar e que seus corpos caíram no mar e foram consumidos ali. E a morte está falando daqueles que morreram na terra e que foram enterrados. Irmãos, são o mesmo, basicamente, o importante é que você compreenda que são o mesmo lugar. O mar, a morte e o inferno. Uma outra passagem que nós vemos a respeito do inferno é quando nós lemos a respeito da passagem de Lázaro, o mendigo Lázaro e o rico. Lembre-se, irmãos, Lázaro, ele foi levado para um lugar, quando ele morreu, ele foi levado para um lugar chamado Seio de Abraão, nós entendemos que é o paraíso. E o rico, ele foi levado para um lugar de tormentos, que é exatamente o mesmo nome, o inferno. Eu faço apenas uma breve pausa para falar a respeito disso, que a partir do momento que nós morremos, e a nossa confissão de Westminster, ela vai nos falar isso no capítulo 32, eu até transcrevi ele aqui. Os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vêm à corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares, as almas separadas dos seus respectivos corpos, as Escrituras os reconhecem. As Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. O que isso significa? Quando nós morrermos, a nossa alma ela será destinada para um desses dois lugares. Ou nós seremos salvos, o nosso nome estará no livro da vida e nós vamos para o paraíso, ou nós estaremos perdidos completamente e seremos lançados no inferno. O paraíso e o inferno que são relatados aqui, irmãos, eles são lugares intermediários, são lugares preparatórios. No final de todas as coisas, durante esse julgamento, a Bíblia nos diz aqui, então, que o inferno, esse inferno onde estão aqueles que morreram sem Cristo, vão ser ressuscitados, vão ser convocados diante do trono de Deus. Por outro lado, aqueles que foram salvos em Cristo e que, nesse momento, estão gozando de alegria no paraíso, vão ser também ressuscitados, mas de uma forma diferente. Eles vão ter o seu corpo glorificado e se encontrarão com o Senhor, onde receberão também o galardão. Nesse momento, existem duas classes de pessoas, umas que estão no inferno e outras que estão no paraíso, nesse exato momento, que são lugares intermediários. Aqui, irmãos, nós estamos vendo o julgamento daqueles que estavam no inferno. E também um outro ponto que é interessante também a gente falar, irmãos, é que existem também outras versões, outras visões a respeito do que acontece após a nossa morte. Existem os testemunhos de Jeová, existem os adventistas do sétimo dia. Eles acreditam que quando você morre, você não vai para o céu e não vai para o inferno. O seu corpo ele vai ser enterrado na terra e a sua alma ela entra num estado de dormência, onde você não sabe o que está acontecendo, você não tem consciência de absolutamente nada. Você está dormindo e aguarda o retorno de Cristo. Os católicos, irmãos, também têm uma outra versão a respeito disso. Eles acreditam no céu, no paraíso, e acreditam no inferno. Só que eles acreditam em um lugar ainda mais intermediário do que os dois, que é chamado purgatório. A ideia do purgatório é que uma pessoa que não foi tão boa e que também não foi tão mal, uma pessoa mais ou menos,
Ela vai para o purgatório, onde ela vai purgar os seus pecados até que ela tenha o suficiente para chegar ao céu. Bom, a Bíblia nos mostra muito claramente que não é nenhum desses dois pontos. A Bíblia nos diz o quê? A morte, o mar e o inferno trouxeram seus mortos e os trouxeram ao Cordeiro, trouxeram ao grande julgamento. Essas pessoas que estavam no inferno, elas não estavam dormindo, elas estavam em tormento. Uma pessoa que está no inferno agora, ela está em tormentos, ela não está num sono, ela não está repousando das suas obras até o dia do juízo, ela já está em tormentos. O inferno, irmãos, é como se fosse um tipo de prisão preventiva. Você está ali até o momento que você se apresentará diante do juiz, você não pode sair dali. Mais do que isso, ninguém que está no inferno pode passar ao paraíso ou vice-versa. A gente vê nessa parábola do Lázaro e do rico isso de forma muito clara. Não existe escapatória ali. No momento que você está no inferno, você não tem mais salvação, não existe mais esperança para você. A única coisa que te aguarda é o julgamento do trono branco e a condenação eterna. A morte, o mar e o inferno, eles dão os seus mortos para que sejam julgados. O versículo 14, irmãos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. É interessante a gente pensar que a morte e o inferno. A morte, a gente caracteriza ela como um ser que é o que leva as almas embora. E o inferno é um lugar. Então, como assim? Como assim que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo? Quer dizer, irmãos, que tanto o inferno quanto a própria morte, eles serão completamente consumidos. É interessante que a morte e o inferno serão consumidos, mas não aqueles que estavam no inferno. Aqueles que estavam no inferno já não estão mais lá. Eles agora estão diante do Cordeiro, diante do julgamento final. E agora, aquele lugar que havia, ele já não vai mais fazer sentido. Não faz mais sentido o inferno, já que ninguém mais estará no inferno. Então a morte e o inferno são finalmente eliminados, são consumidos pelo lago de fogo. Tragada foi a morte na vitória. O último inimigo que nós enfrentamos, que é a morte, ela deixará de existir. Não há mais morte, não há mais temor do inferno, não há mais temor de condenação para todos aqueles que foram alcançados pela graça e que estão na glória com o Cordeiro. Eles aguardam ansiosamente pelo dia final em que receberão corpos de glória. A morte e o inferno são tragados, são eliminados finalmente. E aqui nós temos também a respeito da segunda morte. Versículo ainda 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Irmãos, o círculo temível do juízo está finalizado. Como eu disse, Satanás ele já foi lançado no lago de fogo. Nesse texto, no capítulo 20 de Apocalipse, a história que está sendo revelada aqui, Satanás, nesse momento, já vai ter sido lançado no lago de fogo. O falso profeta e o anticristo já estarão no lago de fogo. Resta apenas agora o restante da humanidade ser julgada. E eles serão julgados um a um. E por fim, o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Inscrito no livro da vida. Irmãos, de todas as coisas que a gente não pode perder, é exatamente isso. A coisa mais importante e mais relevante que é dita aqui é que somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida têm a vida eterna. Aqueles que não têm o seu nome, eles são lançados no lago de fogo. Irmãos, não importa quais foram as suas obras. Não importa que você vendeu todos os seus bens e deu aos pobres. Não importa que você foi a melhor pessoa durante a vida. Não importa quantas pessoas você ajudou durante a sua vida. Não importa que você doou todos os seus órgãos para que outras pessoas fossem salvas. As obras são insignificantes diante do fato principal de que o seu nome está ou não escrito no livro da vida. Isso nos faz pensar, irmãos, sobre o que é realmente importante. Será que é importante ser reconhecido pelo mundo? Será que é importante que as pessoas saibam o meu nome? Que as pessoas me vejam como um grande qualquer coisa? Todas essas coisas são pequenas, são inúteis. Todas essas coisas não têm peso de eternidade. O que tem peso de eternidade?
ter o seu nome escrito no livro da vida. E todo aquele que não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, não existe uma descrição para o lago de fogo. Não existe palavra que possa definir o que é o lago de fogo. O tipo de tormento e terror que existe ali é o lugar, irmãos, que a presença de Deus ela não foi extirpada. Ao contrário, a presença de Deus está ali, só que como aquele que pune o pecado. O pecado ele não está sendo purgado no lago de fogo. Você não está se tornando uma pessoa melhor no lago de fogo. O lago de fogo ele serve para punir. Tão somente para punir aqueles que morreram sem Cristo. Esse é o objetivo do lago de fogo. A ira de Deus, irmãos, está sendo derramada aqui no lago de fogo. E nada é mais terrível, ou nada é mais amedrontador, e nada é tão cruel, ou não existem palavras para dizer do que o que aguarda o lago de fogo. Isso é o que está preparado. E essa é a nossa palavra. É o que João nos diz a respeito desse julgamento. Mas diante de tudo isso que João nos diz, nós podemos pegar pelo menos 3 grandes verdades. E hoje eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo Hebreus capítulo 9, 27. A primeira verdade, irmãos, a verdade absoluta que o mundo não pode e não anseia por aceitar, é a que há definitivamente o julgamento. A todos nós aguarda um julgamento. Vamos ler todos? E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós enfrentaremos o juízo. Todos nós estaremos diante do trono branco, uns para a salvação, outros para a condenação, mas todos nós veremos o Senhor no seu alto e sublime trono branco. Irmãos, o mundo ele busca de todas as formas negar a realidade do julgamento. Porque se eu digo que não há julgamento, se eu digo que eu não tenho ninguém a quem prestar contas, eu vou viver a minha vida da forma que eu quiser. Não importa o que eu faça, não importa o que eu veja, não importa nada. Porque não há ninguém a quem prestar contas. Então eu posso viver a minha vida nos meus pecados. Lembre-se, irmãos, as formas que a gente tem a respeito dessa vida ou não vida após a morte, as visões que as pessoas têm, as pessoas que acreditam, irmãos, que depois da morte nós apenas deixaremos de existir. A forma como você considera o que te aguarda depois da morte, ela é absoluta para manipular a forma como você vive. Aquilo que você aguarda depois da morte molda completamente a sua vida. Porque se eu acredito que não há julgamento, se eu acredito que depois dessa morte existe apenas a destruição completa, então eu vou viver a minha vida segundo os meus prazeres. Todo e qualquer prazer faz sentido. Não importa o que eu faça. Eu não tenho que prestar contas disso para ninguém. Eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser, qualquer tipo de crime eu posso fazer, porque o máximo que pode acontecer comigo é eu morrer. E se eu morrer, acabou. Então eu vou aproveitar a minha vida ao máximo, curtindo todos os prazeres que esse mundo tem a oferecer, porque depois da morte acabou, não existe mais nada. Por outro lado, aqueles que acreditam que depois dessa vida nós teremos outras infinitas vidas, talvez eu me preocupe um pouco, porque dependendo da forma que eu viva, isso pode ser um pouco pior ou um pouco melhor para mim na próxima vida. Mas não é um compromisso real. Se eu der um deslize, tudo bem. Eu não consegui ser tão bom assim. Não, mas nessa vida não foi tão bom não, mas na próxima a gente melhora um pouco. Não, na próxima vida eu acho que vou ser um pouquinho melhor. Irmãos, onde está o julgamento? Onde está a consequência pelos meus atos? Não existe. Se a consequência dos meus atos é ter uma vida um pouquinho pior, olha, dessa vida eu nasci numa família pobre. Se eu for um pouquinho melhor, talvez eu nasça numa família de média. Talvez eu não nasça no Brasil, talvez eu dê sorte e nasça no Canadá. Olha aí, talvez se eu viver uma vida um pouquinho melhor, talvez eu nasça nos Estados Unidos, ou na Suíça. Não, na Suíça eu acho que eu vou ter que viver muito melhor do que eu vi essa vida. Não. Irmão, se as consequências são apenas essas, eu vou viver do jeito que eu quiser. Porque não importa. Não importa nada.
Não importa se eu sou bom ou se eu mal, não importa se eu sou justo ou sou ímpio, não importa. Importa só os meus prazeres. Mas por outro lado, irmãos, a Bíblia ela vem apontar o meu pecado, vem apontar o meu erro, dizendo: existe sim um julgamento. Existe sim um momento que nós vamos pagar por aquilo que nós fizemos. Existe um momento em que aquilo que eu fiz vai estar diante de um juiz perfeito e imparcial, que vai analisar tudo o que eu fiz e vai me dar a recompensa justa pelas minhas obras. Irmãos, existe um trono branco a qual nós passaremos. Existe um julgamento. Então, irmãos, se eu entendo que existe um julgamento, a minha vida vai ser vivida em conformidade a isso. O que é a vida, irmãos? 80, 90, 100 anos, o que é isso? Comparado com a eternidade, não é nada. Irmãos, comparado com a eternidade, toda a história da raça humana sobre a terra é nada. Absolutamente nada. Então, irmãos, faz todo sentido que eu viva a minha vida de forma que, quando eu chegar diante desse juiz, eu não esteja diante de um juiz que vai me tratar apenas de acordo com a justiça, mas com a misericórdia e graça. Eu não quero me encontrar com um juiz justo, eu quero me encontrar com um juiz gracioso, que vai me perdoar por causa dos méritos de Cristo. Eu não quero estar diante do juiz que vai apontar e me punir pelos meus atos, mas eu quero estar diante de um juiz que vai me dar o galardão por causa das obras de Cristo. Esse é o juiz que eu desejo encontrar. Eu não quero estar aqui diante do juiz atemorizado, aguardando então a condenação final. Eu quero me encontrar diante do juiz que vai me dizer: vinde a mim, pois benditos. Vinde para o galardão, vinde para a vida eterna. Venha aproveitar o gozo do Senhor. Aproveite a alegria e gozo eterno na presença de Deus. Esse é o juiz que eu desejo encontrar. Para que eu possa encontrar esse juiz, a minha vida não pode ser vivida de acordo com as minhas vontades, mas de acordo com as vontades daquele que por mim morreu e ressuscitou. É necessário então que eu viva a minha vida de acordo com aquilo que Cristo diz que eu tenho que viver a minha vida. Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde nem a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Não importa para mim, irmãos, ter o carro do ano. Não importa para mim ser o homem mais rico da terra. Não é valioso para mim ter a melhor casa do bairro. Não é importante. Essas coisas são secundárias. É errado? Não. Eu trabalho, me esforço, e se eu tiver bastante dinheiro, glória a Deus, eu vou usar o meu dinheiro para a glória de Deus também. Mas essas coisas são secundárias. Qual que é a parte principal nas nossas vidas? Pelo que nós vivemos? Eu vivo pelo aquilo que eu vou receber nessa vida, ou vivo pelo que eu vou receber na próxima? Paulo diz que se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Nós somos miseráveis se nós apenas olhamos para essa vida. Mas quando Jonathan Edwards, ele diz: olha, coloque nos meus olhos a eternidade, que os meus olhos contemplem a eternidade, que os meus olhos estejam no Senhor, que os meus olhos eles vejam além dessa vida, para a vida que vem depois, porque ela é mais importante, é muito mais importante. A segunda verdade, irmãos, é que o julgamento é universal. Versículos 12 e 13. O mar ele dá os seus mortos, o inferno dá os seus mortos, todos os mortos estarão diante do Senhor. Não existe alguém que vai ser esquecido, irmãos. Existem pessoas que viveram e morreram em lugares tão remotos que não se tem memória deles. Existem pessoas que morreram de forma tão terrível que até os seus ossos foram totalmente eliminados, e que não resta absolutamente nada deles. Mas eles também serão lembrados. Não existe ninguém que escapará do juízo divino. Todos nós encontraremos o nosso Senhor. Seja você rico, seja você pobre, seja você conhecido, desconhecido, seja você quem for. A justiça divina ela será aplicada de maneira cabal, absoluta nesse momento. Não existe ninguém que possa escapar. É interessante, irmãos, que nós olhamos para a nossa justiça de hoje. E a justiça que nós temos no nosso mundo, ela parece ser mais justa para uns do que para os outros. Dependendo da sua classe social, as pessoas te olham diferente.
Dependendo daquelas pessoas que você conheça, dos seus contatos, você vai ser julgado de uma forma diferente. No Brasil, irmãos, nós vivemos um momento em que os juízes eles são quase semideuses. Aquilo que eles dizem é absoluto, ninguém pode discordar deles. Eles são perfeitos. E eles fazem aquilo que eles querem. E mesmo que seja provado que eles estão incorretos, que eles estão errados, ainda assim eles nunca serão punidos. A nossa justiça humana é falha. Ela pode ser corrompida, ela pode ser comprada. Existem subterfúgios para que a gente passe por cima da nossa justiça, mas a divina não. A quem, irmãos? A quem nós vamos clamar contra Deus? Quem é o nosso advogado que pode nos livrar da condenação eterna? Qual é a instância superior a qual nós podemos recorrer? O que nós poderemos falar? O que nós ofereceremos a Deus em troca da nossa vida eterna? Nada. Diante de Deus, irmãos, as minhas obras são pesadas e não existe nada que eu possa fazer para fugir do juízo. Todos serão julgados. Todo ser humano que viveu, vive ou vai viver, todos serão julgados igualmente segundo as suas próprias obras. Todos eles estão sendo julgados pelas suas obras, e a condenação real é a de não ter o seu nome escrito no livro da vida. Importante, irmãos, também que a gente lembre, eu vou pedir para os irmãos abrirem também Mateus, capítulo 7, do 21 a 23. Nós temos pessoas hoje, irmãos, que pregam o Evangelho. Pessoas que são famosas, pessoas que são grandes pregadores, grandes cantores, pessoas que são importantes no meio gospel, mas que nunca foram alcançados pela graça. Existem pessoas que são famosos, que têm CDs gravados, que são importantes, só que estão distantes de Deus, e também eles estarão ali. Vamos ler juntos? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, se praticais a iniquidade. Não importa o quão bem você canta. Não importa se você passou a sua vida vindo todos os domingos na igreja. Se você não for convertido, o que te aguarda é apenas a condenação. Não pense que você vir aos cultos ao domingo é suficiente. Não pense que você falar como crente é suficiente. Não pense que você entregar os dízimos todo mês é suficiente. Nada é suficiente. Nenhuma obra que nós façamos é suficiente para nos salvar. A única coisa que pode nos salvar é o sangue de Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, Cristo crucificado e ao redor dele dois homens, dois malfeitores, a gente vê isso de forma muito clara. Por um lado nós temos um ladrão, um malfeitor, que blasfema e zomba de Cristo, dizendo: olha, se você é o filho de Deus, se você é o rei dos judeus, desce da cruz e tira a gente também. E o que foi o que o outro disse? Primeiro ele repreende o outro e diz: olha, você não entende. Mesmo nesse momento, na mesma condição, a gente, por outro lado, a gente está aqui, a gente está crucificado porque nós merecemos isso. Nós merecemos ser condenados. Os nossos atos nos trouxeram para essa cruz, mas esse homem não. Jesus, ele não está aqui porque ele mereceu, ele é justo, ele está aqui de forma limpa, ele não merecia estar aqui, mas nós merecemos. Na cruz, aquele homem demonstra a coisa mais linda que existe, que é a conversão verdadeira, o arrependimento. Ele olha para si próprio e percebe o quão miserável ele é. Eu sou pecador, eu sou miserável, eu não sou nada, eu mereço a condenação que os meus pecados trazem. E ele não termina aí, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele deposita a esperança dele em Jesus. Olha, Jesus, eu não tenho condições, eu não tenho o que te oferecer, eu não tenho nada para você, mas lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Aquele homem não precisava esperar nada, ele não podia esperar nada de Jesus.
O que ele tinha? Ele era um pecador. Que obras aquele homem fez? Ele não fez nada, ele não evangelizou, ele não pregou, ele não foi batizado, ele não teve um momento de confissão pública aqui na igreja, ele não fez nada disso. Mas diante de Jesus, ele fez aquilo mais maravilhoso. Ele fez a única coisa que poderia efetivamente salvá-lo. Ele depositou a sua fé em Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando a gente entende que para os judeus, a forma que eles compreendem o dia é diferente. Os judeus, eles entendem que o dia começa às 6 horas da tarde e termina às 6 horas da tarde do outro dia. São 12 horas da noite e 12 horas do dia. A Bíblia nos diz que Jesus ele foi crucificado meio-dia, que ele expirou, aliás, Jesus foi crucificado e expirou às 9 horas. Isso é 3 horas da tarde. Jesus ele diz àquele ladrão, preste atenção, ele diz àquele ladrão, olha, hoje ainda nós estaremos no paraíso. Hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, hoje ainda. Jesus ele vai morrer antes dos dois. Jesus ele morre antes dos crucificados. Só que os crucificados eles vão ser mortos também antes das 6 horas. Porque para os judeus era uma afronta, era algo terrível que houvessem pessoas crucificadas no sábado, que é o sabá. Então aqueles homens, eles também vão ser mortos antes das 6 horas. Então o que Jesus diz, olha, hoje ainda, nesse mesmo dia, você estará comigo no paraíso. Ou seja, hoje, antes das 6 horas da tarde, eu vou te recepcionar no paraíso. E foi exatamente isso que aconteceu. É instantâneo, irmãos. Isso nos dá uma alegria muito grande e um temor muito grande. Porque no momento que você fechar os seus olhos nessa terra, os seus olhos se abrirão em outro lugar. Onde os seus olhos se abrirão quando eles se fecharem aqui? Nós vemos, irmãos, que nós sentimos dor por aqueles que viveram em Cristo e morreram em Cristo. Nós sentimos dor por eles, pela partida deles. Mas nós deveríamos sentir alegria por eles. Porque no momento que eles fecham seus olhos aqui, imediatamente eles estão sendo recebidos na glória com Deus. E a alegria que eles sentem, o prazer que eles terão por toda a eternidade é indizível. Qualquer um que morra em Cristo, o velório dessa pessoa ela tem que ser diferente. Não tem que ser um velório de tristeza e de falta e de dor. Tem que ser um velório de alegria. Porque essa pessoa ela vai experimentar a partir de agora uma alegria e um prazer e um gozo que não se comparam a nada nessa vida. Irmão, sabe qual que é o dia mais feliz na vida do crente? É o dia que ele morre. Porque quando o nosso corpo quando o nosso corpo morre, a nossa alma não está morta. É aí que nós vamos experimentar a plenitude da vida com Deus. É aí que nós viveremos verdadeiramente. Olha a sua Bíblia. A primeira folha da Bíblia, se você for analisar, é toda a nossa história até aqui. A partir daí é que conta a história. Tudo que nós vivemos até aqui é a capa e contracapa de toda a história que nós experimentaremos. Quando nosso corpo morrer, quando nossa alma deixar o nosso corpo e nós nos encontrarmos com o Senhor, aí nós vamos viver verdadeiramente. Aí nós vamos ter uma história maravilhosa, verdadeira. Aí verdadeiramente nós vamos ter uma vida, a vida plena, a vida eterna. É nesse momento que nós vamos viver. Amém. Por outro lado, aquele que morre sem Cristo é também instantâneo. Imediatamente os seus olhos se abrirão num lugar de tormento e dor. E ele saberá que a partir dali, toda a sua eternidade será de dor e tristeza. A última, irmãos, a última verdade que nós falaremos essa noite, eu vou me apressar um pouco, versículos 14 e 15. É inapelável. No momento que for proferida a sentença, não existe mais volta. Na realidade, a partir do momento que você morreu e está no inferno, não existe mais volta. Mas aqui nós temos o ponto final. Aqui é o ápice de toda a criação, de tudo que existe. É o ápice. É o momento que a criatura está passando pelo julgamento. É o momento em que tudo que foi feito, a justiça divina está sendo aplicada. E no momento que a sentença for declarada, acabou. Ou começou ali os tormentos. E os tormentos verdadeiros começam agora. Não há mais a quem recorrer, não existe corte superior, não existe apelação, não existe recurso, não existe habeas corpus do lago de fogo.
Você será lançado no lago de fogo. É interessante, irmãos, que a palavra nos diz, eles foram lançados no lago de fogo. Ninguém, irmãos, ninguém vai alegremente para o lago de fogo. Por mais que as pessoas estejam atemorizadas, ninguém vai caminhando alegremente, eu fui condenado, beleza, eu vou pular para o inferno, eu vou pular lá no lago de fogo. Não, isso não vai acontecer. As pessoas, elas vão ser lançadas no lago de fogo. As pessoas não existe forma de resistir, mas mesmo que resistam, mesmo que elas se apeguem aos outros, não importa o que aconteça, elas serão lançadas no lago de fogo. Imagina o desespero de alguém que será lançado no lago de fogo, sabendo que a eternidade dela está perdida. Irmãos, isso nos faz pensar em algo muito importante. Eu quero que você pense em alguém na sua família, alguém que ainda não foi alcançado pela graça. No momento que essa pessoa morrer sem Cristo, ela estará no inferno. E quando você crescer, se você ainda não é casado, quando você se casar, essa pessoa estará no inferno. E quando você tiver filhos, e os seus filhos tiverem filhos, essa pessoa estará no inferno. E depois do julgamento eterno, essa pessoa será lançada no lago de fogo. Irmãos, quando nós pensamos e nós compreendemos o terror que faz sentido que a gente clame mais pelas pessoas. Os meus familiares, eles precisam ouvir a voz do Senhor, aqueles que não conhecem. Os meus amigos, aqueles que estão afastados do Senhor, eles precisam conhecer. Irmãos, precisa ser doloroso para nós entender que essas pessoas vão enfrentar um tormento indizível. Será que isso não nos dói? Será que nós não temos compaixão? Será que nós não olhamos para essas pessoas e compreendemos o peso e o terror que há aguardando por elas? Nós precisamos olhar as pessoas e entender que o que aguarda essas pessoas que estão rebeldes contra Cristo, que estão separadas de Deus, o que aguarda essas pessoas é a condenação eterna. É uma eternidade de terror e dor e tristeza. Nós precisamos olhar essas pessoas como pessoas que estão à porta, à beira de um precipício, irmãos. Me diga, você olhando para uma pessoa qualquer, e você sabendo que ela está caminhando por um buraco, você vai deixar ela cair? Será que você não vai tentar com todas as suas forças impedir? É claro, irmãos, nós não podemos salvar ninguém. Não sou eu que escrevo o nome das pessoas no livro da vida. Eu não converto ninguém, é o Espírito Santo. Mas será que isso não me motiva a buscar mais, a orar mais, a falar mais de Deus para essas pessoas? Eu gostaria, irmãos, que essa mensagem ela servisse para nós como um despertar. Um despertar não apenas para que nós entendamos que existe um julgamento e que nós em Cristo, aqueles que estão em Cristo, estão livres da condenação, mas pensando também naquelas pessoas que não estão livres da condenação, as pessoas que ainda não foram alcançadas. Nós precisamos ser instrumento de Deus para alcançar essas pessoas. Nós precisamos ser aqueles, irmãos, que vão significar a diferença, a passagem da morte eterna para a vida eterna. Nós precisamos ser instrumentos do Senhor. Nós precisamos ser canal de vida para essas pessoas. Depois de 1 trilhão de trilhões de anos, essas pessoas continuarão no lago de fogo. Não existe fim. Não existe um instante onde eles terão repouso. Não existe um momento de alegria ali. Que nós possamos pensar sobre isso, amém? Feche seus olhos.